Boa noite, igreja. Boa noite. Pai, Senhor esteja com todos, amém? Que dia maravilhoso, né? Dia bonito. Podemos aproveitar o dia aí, graças a Deus. Vamos colocar na presença de Deus agora e agradecer por mais um dia, mais um momento de comunhão. Que tudo que a gente faz é para Deus, né? Vamos baixar nossa cabeça e estar orando. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso, Senhor, na Tua presença, que a gente possa, Deus, exaltar o Seu nome, Pai Santo, Pai. Traz, Pai, cura nesse momento, refrigério, Pai, transformação, Pai. Fala no nosso coração, Pai, que a gente possa estar buscando cada dia mais e mais de Ti, Pai, mais do Seu santo nome, Pai, para estar abençoando essa igreja, Pai, e essa igreja está abençoando esse bairro, Senhor. Abençoa, Pai, também aqueles que não puderam vir, Pai. Cuida, Pai. Toca no coração deles, Pai. Que a Tua palavra, Pai, é ânimo, Pai, para o caminho deles, ó Deus. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Fala hoje em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, vamos abrir nossa Bíblia ali em Salmos 119 e 105. Acho que quem sabe decora aí. Um versículo bem conhecido, né? Acho que dá até pra gente falar de cor. A Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esse versículo aqui foi a base, né, que eu tive pro evangelho. Às vezes eu estava dentro da igreja, mas não estava conseguindo achar, né? Falava, nossa, aonde que eu tô perdido. Parecia aquela ovelha perdida, né? E um dia eu tive um ombro amigo que falou bem assim, não, você está precisando ler mais a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Eu falei, estou lendo a Bíblia na igreja, no domingo, quando o professor pede para abrir ali, eu estou abrindo a ler, né? Mas em casa, nos outros momentos, o que está acontecendo, né? Eu falei, pois é. E daí eu falei, vou fazer esse desafio de ler a Bíblia. Vou buscar, né? E comecei a fazer passo a passo. E foi mudando. A minha vida foi mudando a partir disso daí. A minha vida foi mudando, as mudanças no trabalho, em casa. O meu comportamento foi mudando. Eu fui buscando e Deus, ali eu fui conseguindo ter um relacionamento com Deus. Mas sem perceber. A hora que eu percebi, eu falei, nossa, realmente agora eu consigo sentir o que é Deus falar comigo, né? Que certos momentos eu falava, nossa, eu não vejo Deus falar comigo. Mas claro que eu não via. Como é que eu ia falar com Deus se eu não lia a Bíblia? Eu não tinha inspiração. A inspiração está aqui, dentro da palavra, né? Então, se você busca que Deus fale com você, que Deus te mostre o caminho, a direção, em qualquer parte da tua vida, eu não sei o que é que você busca. Se é cura, se é libertação, se é um novo emprego, se é o que é. Mas eu te garanto, eu te provo que está aqui na Bíblia. Tudo que você precisa está aqui. A receita está aqui. Você só precisa buscar. Então, se você não tem motivação para ler a Bíblia, busca um líder, um amigo. A gente tem célula aí durante a semana. Você que não está participando de nenhuma célula, é uma inspiração ótima para você estar conhecendo um pouco mais a Bíblia, que foi onde eu tive também grande motivação, foi através de célula. Ali toda quarta-feira eu ia numa célula e eu fui aprendendo cada dia mais e aquilo ali foi me dando cada vez mais motivação, quero ler cada vez mais. Então, se você está precisando ler mais a Bíblia, pode vir para a célula. A gente tem vários líderes aqui que podem estar te direcionando para uma célula. Quarta-feira de manhã também, né? O pessoal está num grupo de oração aqui forte. Se você tem disponibilidade de vir, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã o pessoal está firme aqui orando por você. Pela tua vida, pela vida da igreja, pela vida do bairro. Então é mais um passo aí de motivação. Então acredito assim que oportunidade para ler a Bíblia você tem. Eu acredito que hoje você consegue ler a Bíblia no celular, em casa. Então a gente tem a célula domingo à noite aqui na igreja. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês. Leiam a Bíblia. A Bíblia é mudança.
Amém? Quero falar também do Celebrando a Vida, dia 1 e 3. Você que não fez sua inscrição ainda dá tempo. Tem mais o que? 3? Umas 3 vagas ainda. Celebrando a Vida é ótimo, pessoal. Eu já fui com a minha esposa e foi onde tudo começou a mudar na minha vida foi no Celebrando a Vida. Eu morava no bairro Alto e eu tava nessa parte aí de conversão e tudo. E o cara falou, vamos no Celebrando a Vida. Eu falei, vamos, né? Mas eu quero mudança nesse negócio. O cara falou, não, Celebrando a Vida é mudança. E realmente, eu antes de entrar pro Celebrando a Vida, que eu ia desligar o meu celular, uma mulher me ligou, uma amiga minha me ligou e falou, tô vendendo a minha casa em Piraquara. Eu morava no bairro Alto. Você quer comprar? Eu falei, eu tô entrando no acampamento agora, depois que eu voltar eu te falo. E desliguei. Fui pro Celebrando a Vida, foi maravilhoso. Então eu saí de lá com sede de Jesus, vim para Piraquara, meu serviço mudou, mudei de profissão, trabalho no ministério hoje infantil, que é o Lar Batista Esperança, sou administrador. E vim para a igreja aqui do Amor e Graça. Tive várias mudanças na minha vida. Então se você busca mudança de verdade com Jesus na tua vida, às vezes você já tem Jesus, mas você quer mudança, quer que as pessoas te olhem diferente. Não olhe você, aquele membro que vem na igreja e fica sentado só. Fala assim, eu quero mudança na minha vida. Celebrando a Vida, com certeza. Falar também da Cesta do Amor. A Cesta do Amor você vai estar abençoando uma pessoa que está passando por necessidade, né? A igreja sempre que você traz um alimento, coloca aqui na cesta, no culto mesmo de domingo, para te abençoar nas famílias aí que estão passando por necessidade, sem condições. Isso aí. Pastor Rodrigo. Amém, boa noite. Paz do Senhor. Amém. Irmãos, a gente está orando em gratidão ao Senhor, que a gente está fazendo uns protótipos ali atrás, a gente está gravando os cultos a partir de hoje. Então, há uma transmissão ao vivo para aqueles que não podem vir, tá bom? Então, se você pode vir, venha, né? Aquele que não pode, que está com, enfermo, está com alguma dificuldade, então os nossos cultos estão sendo a partir de hoje, né? Estamos ainda fazendo alguns testes, mas já estão sendo transmitidos ao vivo, né? O André me passou ali agora há pouco, está bem legal, está bem, a imagem está muito boa, tá bom? Mas se você pode vir, nada melhor do que a comunhão física, né? Nada muda, nada é melhor do que essa comunhão. Irmãos, a gente queria nessa noite apresentar o pastor Jobson e a esposa, podem vir, Jennifer. O pastor Jobson se conhece há algum tempo já, pelo menos uns 6 anos. E o pastor Jobson está vindo para cá, vai ser membro da nossa igreja, e não somente membro, né? Ele vai ser, também vai atuar em algumas áreas. A princípio ele vai atuar na área da juventude, né? Então os cultos jovens, cuidado dos jovens, pastoreio dos jovens, né? E é aquilo que Deus mais ministrar, né, pastor? E a Jennifer vem para também dar mais força aí no Ministério Infantil. E no decorrer do período a gente vai conversando e vocês vão estar vendo eles mais presentes aqui com a gente, tá bom? Então, no próximo mês a gente já vai começar algumas atividades, algumas ideias aí que a gente já está amadurecendo, né? Antes da gente orar, eu queria que os dois, ou um dos dois, desse uma palavra aí de apresentação, de chegada, né? Como tem sido, o que vocês sentiram da semana passada, de hoje de manhã, como é que tem sido essa? Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom, eu já conheço aqui boa parte, né, da igreja, né, mas desde a primeira vez, né, que eu vim aqui, alguns anos atrás, ainda era no outro prédio, né, e eu sempre fui muito bem recebido, né, por essa igreja, né, e também já conheci o pastor Rodrigo há algum tempo, e hoje nós estivemos na reunião, liderança, né, e até comentei com a Jenny, né, que é a minha esposa, que sobre a organização, né, dos irmãos, né, dos departamentos, das células, nós viemos aqui para servir, né, para caminhar junto com os irmãos, para ser ministrado pelos irmãos, né, e pode contar com a gente, né, no que
a gente puder ajudar, né, no que os irmãos precisarem. E pastor Jobson e Jennifer são resultados, aliás, né, das nossas orações que nós temos aí há algum tempo orado, que Deus, né, envie seus servos para esse lugar. Então é motivo de gratidão agora, né? Não é mais motivo de oração, é motivo de gratidão. E que Deus use a vida de vocês poderosamente, né? Com jovens, com as crianças e tudo aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Amém? Vamos estender as nossas mãos para cá, abençoando esse casal, pedindo que Deus venha usá-los poderosamente na juventude, no ministério infantil, né? Vamos lá? Amado Deus, louvado seja teu santo nome, Senhor. Quero colocar a vida do pastor Jobson, a Jennifer nas tuas mãos. Que o Senhor possa agora usá-los poderosamente, continuar usando agora, Pai, num novo ministério, Pai, numa nova igreja. Que o Senhor esteja usando ricamente, ó Deus, os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor mesmo deu a eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor pela resposta da nossa oração ser respondida também. Que o Senhor continue enviando os teus servos a esse lugar, ó Deus, para somar nessa obra, Senhor. Nós somos gratos a Ti, pedimos uma unção do Senhor sempre sobre a vida deles, ó Pai, uma capacitação a cada dia maior, para que eles possam sempre, ó Deus, servir ao Senhor com coração simples, mas com o desejo de honrar ao Senhor de todo o coração. Pai, obrigado por eles, obrigado pela vida deles, obrigado por esse casal. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, livrando das ciladas do inimigo, das obras de Satanás, ó Pai, cuidando, Pai, do coração, da mente deles, ó Pai, que eles possam sempre, ó Pai, ter o privilégio de servir ao Senhor aonde eles estiverem. Nós te louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E obrigado, Senhor, por nos chamar, mesmo sendo nós ainda pecadores, ó Deus, muitas vezes errando, o Senhor tem ainda nos amado e nos usado nesse tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós somos gratos a Ti, nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e use muito. Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor, o próprio Jesus, Ele disse certa vez que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que se alimenta de Cristo não tem fome e também não tem sede, porque Ele diz que aquele que bebe da água da vida jamais volta a ter sede. E quando Jesus traz isso como um símbolo, Ele está dizendo que realmente nós podemos viver nele. É nele que nós temos vida. Nós podemos buscar em outros lugares, nós podemos buscar tentar em outras coisas, encontrar, mas só Ele é o pão da vida. Só Ele é a água da vida. Então que nessa noite nós possamos declarar com todo o nosso coração, como diz essa canção, que nós temos fome do Senhor. Nós precisamos ter essa fome diária. Porque quando nós não temos fome, nós deixamos de nos alimentar. E espiritualmente, quando deixamos de nos alimentar, nós ficamos fracos. E nós podemos morrer. E a fome mata, não é? Mas que nós tenhamos o desejo diário dessa fome, dessa busca. E o nosso alimento é Jesus, é a palavra do Senhor, é a oração, é a nossa devocional diária. Então que nessa noite nós possamos declarar: temos fome de Ti, Senhor. Temos fome, desejo de estar na Tua presença e honrar o Senhor de todo o nosso coração. Amém? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Boa noite a todos. Nós vamos ter agora nosso momento de dízimos e ofertas. Como todos sabem, nossa igreja sempre tem dificuldades no final do mês, nós sempre precisamos de um pouco de ajuda dos nossos irmãos da Igreja Batista. Mas mesmo assim eu quero dizer que, como tesoureiro, eu tenho notado que nós temos uma fidelidade de dízimos e ofertas entre os membros da igreja maior do que a média das igrejas. Então, realmente existem muitas pessoas fiéis aqui, sabe? E eu fico muito alegre com isso. Convém lembrar a todos, que vocês já sabem disso, mas contribuir e ofertar também faz parte de evangelizar. Se vocês lerem os livros de Atos dos Apóstolos, e como o Dudu falou sobre ler a Bíblia, eu recomendo, porque é um livro muito gostoso de ler. É um livro que conta a história dos apóstolos desde que Jesus os deixou. Eles começaram a fundar igrejas e viajar por toda aquela região até Roma. Durante todos esses passos que Paulo, Pedro e os apóstolos deram, tinham pessoas que sustentavam eles. Eu já hoje estava lendo uma pequena passagem quando Paulo naufraga com o navio e ficam por alguns dias numa ilha grega, não lembro o nome dessa ilha. Eu não sei de cor, infelizmente, a passagem. Até Paulo é mordido por uma cobra e lança essa cobra no fogo, e as pessoas ficam impressionadas depois, sabendo que Paulo não ficou doente nem nada, que ele era um deus, até eles pensaram. Mas antes de viajar, Paulo escreve um pequeno versículo. E abasteceram o nosso barco com tudo o que precisávamos. E assim vai. Sabe? Então, cada vez que nós contribuímos com a igreja hoje é o sistema que nós montamos para evangelizar. Ela é muito eficiente. Ela se tornou mais eficiente do que as viagens dos apóstolos ao longo dos anos. E a igreja precisa da oferta dos fiéis para que continue evangelizando. Eu só fui atingido pelo evangelho porque lá atrás pessoas sustentaram a obra de Cristo para ela chegar até mim. E eu dou graça para essas pessoas. Então era isso que eu tinha a dizer para vocês. Deus abençoe a todos aqueles que têm contribuído e os que ainda pretendem contribuir, que Deus toque o coração de vocês. Vocês vão ver que é uma grande bênção, um grande privilégio poder agradecer a Deus. Aqui nós temos uma urna pequenininha, que é uma oferta especial. Nós queremos fazer uma ceia de Natal esse ano, para convidar pessoas carentes do bairro para cear com a gente. Para nós confraternizarmos com pessoas que queiram e que precisem de receber a graça de Cristo em seu coração. Então, todos que se dispuserem a contribuir, uma pequena contribuição até o final do ano vai dar para a gente fazer um pequeno banquete. Muito obrigado. Esse louvor, ele fala de consagração. Nós vamos consagrar a Deus tudo aquilo que nós temos, com os nossos bens, os nossos dízimos, o nosso louvor, a nossa oferta da adoração a Deus e de agradecimento. Os reis dos reis consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida
maravilhoso, Senhor. Nós damos glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Tu és fiel, Senhor. Só Tu, Senhor, és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É o Senhor que nos cobre com Teu sangue precioso, com Teu Espírito, ó Pai. É o Senhor que nos trouxe até a Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito, ó Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo sangue do Teu Filho, derramado pelas nossas vidas, Senhor, para nos comprar, Senhor. Nós Te louvamos, Te engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra, todo louvor e toda glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, ó Pai, abrirmos os nossos corações, Senhor, para receber, Pai, do Teu Espírito, abrir as nossas mentes, Senhor, para receber, Pai, da Tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Pai, fazer conforme a Tua vontade, Senhor. Ministra, Pai, cada coração aqui, Senhor, através do louvor, da palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o que seria de nós, Senhor, se não tivéssemos o Senhor, onde estaríamos, ó Pai? Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos a Ti, porque Tu és maravilhoso, santo, maravilhoso, fiel, justo, verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a sentar um pouquinho. Onde você está, feche seus olhos. A palavra do Senhor, ela diz que Deus é grande. Grande é o Senhor. E algumas vezes, de fato, ela diz assim: grande é o Senhor. Outras vezes nós podemos observar, em determinadas situações, o quanto Deus é grande. Quando nós olhamos ali essa citação que o irmão Marcos deu, de Paulo sendo picado por uma cobra e não sofrendo dano algum, nós podemos olhar e dizer assim: Deus é grande. Quando nós olhamos Jesus morrendo na cruz e ao terceiro dia ressuscitando, e Jesus é Deus, nós podemos pensar: Deus é grande. Na língua hebraica, quando eles queriam dizer que algo era muito grande, eles diziam: oh, santo, 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 grande, grande, grande é o Senhor. Santíssimo, grandioso é o Senhor. E nessa noite eu quero levar você a lembrar de algum fato. Por isso eu pedi para você fechar os seus olhos. Eu queria que você fechasse os olhos e lembrasse de algo onde você pode olhar e dizer: Deus é grande. Porque Deus fez aquilo na minha vida. Deus me fez passar por uma situação que eu achei que eu não ia conseguir passar. Deus é grande. Deus falou comigo e Deus é grande. O que Deus fez na tua vida nesses anos, nesses dias, nessas semanas que passaram, na história da tua vida, mesmo antes de você conhecer Jesus, o que Deus fez na tua vida, que você pode lembrar: Deus é grande, porque se Ele não fosse, hoje eu não estaria aqui. Uma coisa que talvez todos nós possamos dizer nessa noite e lembrar é que nós estávamos mortos no nosso pecado. A palavra diz que nós estávamos mortos no nosso pecado, mas Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Grande, 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 grande. Ele é tão grande, tão imenso, que nós não conseguimos imaginar. Nós podemos dizer grande, 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 pensar no tamanho da Terra, no tamanho do sistema solar, talvez na Via Láctea, talvez no universo, mas nem tudo isso é grande igual ao Senhor. A nossa mente humana, ilimitada, não pode imaginar o tamanho do nosso Deus. E isso, só por isso, já seria motivo para nós estarmos agradecendo agora. Só isso. Mas aí eu começo a me lembrar que Deus me salvou, que Deus me tirou das portas do inferno e me deu vida. E hoje eu posso ter a esperança de uma vida eterna. E isso me faz ser grato e dizer: Deus é grande. Quantas vezes Deus me livrou da morte. Quantas vezes Deus cuidou de mim. Quantas coisas Deus tem me dado, mesmo sem eu merecer. Porque nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos as coisas ruins da vida. Porque nós somos maus na nossa essência.
Mas Deus é grande. Deus é muito grande. E é por isso que você está aqui. E Ele é tão grande que a palavra do Senhor diz em Lamentações 23 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E mesmo assim, um Deus tão grande, tão poderoso, que no falar, no proferir das suas palavras diz: haja luz, e a luz ouve. Haja, haja. E as coisas foram acontecendo no poder da palavra de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que traz a cura sobre a sua vida nessa noite? Que Deus é esse que te traz libertação nessa noite? Que Deus é esse que te dá firmeza para continuar firme na palavra e na vida com o Senhor? Que Deus é esse que é tão imensurável, mas que se importa comigo, tão pequeno e pecador que sou? Que Deus é esse que me ama antes de eu amá-lo? Tudo isso só porque Ele é grande. Ele vai acima. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo, de todos, porque Ele é bom. Que sua misericórdia se renova a cada manhã. E santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a sentir a presença dEle na tua vida, no teu coração. Porque a terra está cheia da glória do Senhor. Esse lugar está cheio da glória do Senhor. E você pode sentir nesse momento. Você pode sentir o Senhor. A presença dEle. O toque do Espírito Santo dEle. Mexendo dentro do teu coração. Transbordando na tua vida. Basta que você queira. Basta que nesse momento você fale: Deus, eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Agradeça e engrandeça o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus pode trazer cura sobre a sua vida nessa noite? Pode, aleluia, pode. Deus pode trazer renovo? Pode. Deus pode curar você do que Ele quiser, porque para Ele não há impossíveis? Pode. E Ele pode fazer o que Ele quiser na tua vida nessa noite. Até o que você pensa que não pode, Ele pode. Porque Ele é Deus, Ele é grande. Mas o nosso principal objetivo nessa noite é dizer isso: grande é o Senhor. Estamos aqui para engrandecer e agradecer as coisas que o Senhor tem feito. Você consegue no teu coração agradecer ao Senhor? Você consegue no teu coração engrandecer o Senhor pelas coisas que Ele tem feito na sua vida? Então engrandeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Porque culto é isso. Culto é celebrar ao Senhor, a engrandecer o seu nome, porque Ele é bom, porque Ele nos deu vida. E se hoje você está aqui nessa noite é porque Ele deu vida para você caminhar, para você chegar aqui, para você desfrutar das bênçãos e da graça que Ele tem para você nessa noite. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é grande, Ele é muito grande. E esse Deus é tão grande, que mesmo em um culto de adoração como esse, onde nós devemos prestar toda a gratidão, Ele também pode fazer uma obra na sua vida. E a palavra do Senhor diz em Tiago que nós devemos orar uns pelos outros. E a oração da fé salvará o enfermo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero convidar você, enquanto nós engrandecemos ao Senhor, enquanto nós declaramos que Ele é grande, eu quero convidar você que tem uma necessidade, um pedido, uma porta que precisa se abrir, sua ou de alguém da sua família, você que precisa ser curado, transformado, renovado, você que precisa de algo do Senhor, que talvez você pense é impossível, eu quero convidar você para experimentar o impossível de Deus nessa noite. Enquanto nós estivermos cantando e engrandecendo o nome do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente, e se possível se ajoelhar diante do altar do Senhor, e nós vamos orar pela tua vida. Eu quero convidar você, enquanto nós cantamos, a sair do seu lugar, seja qual for a necessidade, pequena aos seus olhos ou muito grande, que você venha aqui na frente, que você venha, que nós vamos orar por você. E nesse momento que nós estivermos orando, você creia naquilo que Deus pode fazer pela tua vida. Enquanto os irmãos vêm à frente, eu quero convidar também os líderes que, quando esses irmãos vierem, venham dar um abraço e orar por essa vida.
muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória. É nele que temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Venha pra frente, vem orar. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande, declare, solte a tua voz. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Cada necessidade que esses irmãos que vieram à frente agora trazem, Senhor, nos seus corações, trazem nas suas almas, ó Deus. Talvez muitas vezes com dúvida, com medo, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós clamamos, faz a obra, Senhor, na vida desses irmãos, Deus. Abre portas, trabalha, trata, cura, liberta, sara de todas as feridas. Pai, em nome do Senhor Jesus, se há uma enfermidade, nessa noite nós repreendemos e expulsamos em nome do Senhor Jesus, no teu poder, Senhor, na tua autoridade, toda a enfermidade física, toda a enfermidade espiritual, toda a enfermidade emocional, sai agora em nome do Senhor Jesus. Toda ação do diabo, a obra de Satanás que tem se levantado para destruir, para matar, para roubar, nós mandamos e repreendemos, mandamos embora agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, Deus. Abre portas, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar a vida desses irmãos e irmãs que aqui vieram à frente, Pai. Opera o milagre e a cura do
Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja fazendo, ó Deus, realmente a Tua obra, Senhor, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Age, Senhor. Colocamos a vida daqueles irmãos, Deus, que estão longe do Senhor nesse momento, que se afastaram da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa noite nós oramos por eles. Cada jovem, adulto, criança, Deus. Ah, Pai, opera o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua cura, a Tua unção, ó Deus, a Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor, o Teu milagre na vida desses irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, age nesses corações e nessas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Deus. Em nome do Senhor Jesus, opera o Teu milagre, a Tua graça, Deus, a Tua unção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tratando, trabalhando, porque Tu és grande, poderoso, infinitamente maior do que nós podemos imaginar, Deus. Faz a Tua obra nessa igreja, Deus. Acrescenta esse lugar aqueles que querem ser salvos, ó Deus. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, ó Pai, invada o nosso coração de uma forma sobrenatural. Que possamos sentir a paz, a presença, a graça do Teu poder, ó Deus, em nossas vidas. Nós clamamos por isso, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, Senhor. Grande é o Teu nome, Senhor. Pai, o Teu nome, Jesus, é sobre todo nome, como Tua palavra diz. E nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Creia no milagre do Senhor, que Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Ele faz, porque Ele é grande, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Amém, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos orar pelas crianças. Só lembrando que as crianças de 4 a 7 hoje, né, não tem aulinha, nós estamos sem professor para essa faixa etária. Então, crianças de 0 a 3 e crianças de 7 a 10. Eu quero convidar você para estar aqui na frente agora. Venha, vamos orar? Pela tua vida. Deus abençoe os professores. Amém? Isso. Amém. Pedir para a irmã Suzana estar orando pelo ministério, pela vida dos professores, crianças. Amém, Deus abençoe. Irmãos, nós temos na saída, a irmã Graça vai estar ali com os devocionais da reforma, né? Eu falei na semana passada, não sei se todos sabem, mas esse ano, 2017, nós fazemos 500 anos da reforma protestante. E nós temos um devocional que conta um breve, bem breve, resumo da história, do começo, né, no protestantismo. E aqui nós temos 31 devocionais, tá bom? E o custo desse devocional é R$1, é um valor simbólico que você pode adquirir para você esse devocional, abençoar a tua vida, mas também você pode adquirir, alguns irmãos já fizeram isso, para abençoar, para doar para pessoas que nós estamos discipulando, cuidando, né, fazendo algum trabalho. Então, se você tem um interesse, no final do culto, na saída você pega ali com a irmã Graça o seu. Também nós temos a nossa lista de alimentos do Celebrando a Vida. Né? Como a gente sabe, as coisas não estão baratas, e esse valor do retiro é um valor simplesmente a top de caixa. Né? Então nós estamos juntando alimentação, todas as congregações que vão participar estão juntando para a gente fazer acontecer esse retiro. Então acho que
os itens vão passar e vão estar passando durante o culto, aí, no restante do culto, e você pode colocar no papel ali algo que você possa doar. São coisas bem simples. Se você já trouxe o seu da semana passada, por favor, nos entregue no final do culto. E se você vai doar hoje, a gente precisa, até quarta-feira, você entre em contato com a gente para estar fazendo essa doação. Tá bom? Deus abençoe tua vida. Pastor Jobson, pode vir trazer a palavra do Senhor para a nossa vida, né? Aquilo que Deus tem falado do seu coração. Vamos orar mais uma vez. Queria pedir para a Irmã Jussara estar orando nesse momento pela palavra, para que Deus use o pastor Jobson. Amém. Amém, sim. Não saia daqui com lembrando, mas que a sua palavra seja dita, venha direto ao seu coração, na boca do pastor Jobson, e seja dita aos nossos corações, Pai. Nos abençoa com a palavra que ele dirá a nós hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e a paz estejam em nossos corações. Amém? Bom, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem ou ligarem, sintonizarem a sua Bíblia, né? Seja lá o formato que você tem aí, no livro de Mateus. Prometo não cansar os irmãos. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Um texto bastante conhecido, creio que a maioria pode até falar de cor, né? Esse texto. Mateus capítulo 5 e o verso de número 3, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. A minha versão diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu vou repetir. Bem-aventurados os pobres em ou de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, inicialmente, como nós apresentamos aqui no início, sou o pastor Jobson, já estivemos aqui na primeira igreja batista, de Piraquara, na Vila Macedo, e estaremos aqui com os irmãos, pelo menos 2 finais de semana, inicialmente, do mês, o segundo e o quarto final de semana, de todos os meses. Nós não moramos aqui em Piraquara, estamos em Curitiba, e viemos aqui ajudar e também sermos ajudados, e crescermos junto com os irmãos. Então os irmãos podem contar com a gente durante a semana, aí nas redes sociais ou nesses finais de semana, estamos juntos com os irmãos. Bom, eu gostaria de intitular essa mensagem como o chamado do Evangelho. Vamos repetir todos juntos? O chamado do Evangelho. No nosso cotidiano, na nossa vida, nós recebemos vários tipos de chamado, dependendo da nossa profissão, dependendo do ambiente em que nós estamos, não é verdade? Quando a criança faz algo errado, ou o adolescente, a mãe chama pelo nome, a gente recebe um chamado, Jobson, João, Aleph, Rodrigo, Ivan, e nós sabemos que aquele chamado é um chamado para correção, não é verdade? E a criança atende o chamado com aquela cara de choro, porque sabe que ali, talvez, vai ter algo diferente ali, Por outro lado, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós recebemos um chamado, esse chamado pode ser para atender e fazer uma tarefa, ou pode ser qualquer coisa. E também quando nós estamos desempregados e recebemos um chamado do empregador, aí nós nos alegramos, na verdade, porque é uma possibilidade de trabalhar. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu fazia estágio, e estágios, irmãos, sabem que é algo assim, dependendo da área, é algo tranquilo de conseguir, Às vezes, alguns escritórios ou algumas empresas até brigam, para
né, conseguir, né, um determinado estagiário. E eu estava meio ficando ali esgotado numa determinada empresa e comecei a enviar currículos em outras empresas. E no dia que eu pensei em sair daquele escritório, eu disse: Senhor, hoje não dá mais, né? Eu fui lá, saí daquele escritório, fui comer um lanche e recebi o chamado, né, de uma outra empresa, dizendo: olha, você pode vir aqui às 4h30. Eu estava ali próximo, fui lá, fiz a entrevista, fui para casa. Só olha, agora que eu estou, né, digamos assim, de férias, né, vou descansar, vou dormir até amanhã, né? E era 5 da tarde. Aí de repente o telefone toca, eu disse: meu Deus, será que eu deixei no alarme? Mas era o empregador dizendo: você pode começar amanhã? Eu disse: ô Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse, mas poderia ser depois da manhã, né? Para eu descansar pelo menos um dia, né? Mas não deu, né? No dia seguinte eu comecei nessa empresa. Por outro lado, o chamado do Evangelho é algo bem particular. É algo que pode ser de um jeito para mim e é algo diferente para você. É algo que foi de uma forma para Pedro e foi diferente para outros discípulos. O pastor Rodrigo, no domingo passado, falou aqui sobre o chamado de alguns pescadores, né? Os irmãos conhecem os discípulos pescadores, mas o Senhor chamou vários outros discípulos que tinham outras profissões. E um discípulo que eu gosto bastante e que tinha, né, uma profissão, digamos assim, diferente, é Mateus. Poucos dos irmãos ouvem ou, né, digamos assim, pregam sobre Mateus, mas Mateus foi um cobrador de impostos. E quem era o cobrador de impostos para os judeus? Era o traidor do povo. Hoje seria alguém semelhante a um deputado ou um político em algum partido, que está envolvido em alguma operação, né? Ou seja, não tinha credibilidade nenhuma. Ele andava de cabeça baixa diante do povo. E ele estava em Cafarnaum, onde Pedro morava, aonde Jesus já havia passado algumas vezes. E Jesus encontra aquele apóstolo Mateus na coletoria, né, arrecadando alguns impostos, né, e alguns impostos a mais, outros não sei, né. O fato é que Zaqueu cobrava alguma coisa a mais, né, que ele disse: se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. E ele estava lá coletando os impostos e às vezes recebendo alguns elogios ou críticas ou xingamentos do povo, né, e o Senhor chama ele, e ele atende ao chamado do Senhor. E o que ocorre logo em seguida? Ele abandona a profissão dele. Ele vai servir ao Senhor de forma integral. Agora, outros poderiam continuar em sua profissão, poderia eventualmente fazer aquilo que ele era habilitado para fazer, como Pedro. Era pescador, em outro momento o Senhor disse: Pedro, vai lá, pega um peixe, e na boca do peixe tem uma moeda, paga o imposto do templo para mim e para ti. Agora, Mateus não poderia continuar na sua profissão após receber o chamado do Senhor. Então, é algo um pouco particular. O Senhor pode me chamar de forma integral e pode me chamar também de forma bivocacionada. O Senhor pode nos chamar no nosso emprego, pode nos chamar para sermos grandes empresários, né? Esse é um chamado que muitos querem, na verdade, para ser um empresário de sucesso aí, para ministrar na Europa, né, nos países, mas outros já são chamados para o Oriente Médio, outros são chamados para pessoas na África, para regiões, né, com bastante sol ou bastante frio, não sei, cada um tem um chamado específico. Agora, o fato é que o chamado do Evangelho, conforme as bem-aventuranças que nós encontramos em Mateus 5, é para nós sermos. Muitas vezes nós nos preocupamos em ter alguma coisa ou em estar em algum lugar. Não é verdade? O Senhor me chamou, eu preciso ter um curso de habilitação para isso, para aquilo. O Senhor me chamou, eu preciso estar em tal lugar. Não, mas o primeiro chamado do Senhor é para ser. Ou seja, vem e siga-me. E no chamado que eu citei há pouco de Mateus, quando ele estava na coletoria, o que ocorreu logo em seguida?
Lá em Mateus, no capítulo 9, diz, versículo 10, que o Senhor chamou e houve uma grande festa e no meio do povo havia pecadores e publicanos. Aí eu pergunto para os irmãos, quem chamou os publicanos? Provavelmente Mateus, que também era um publicano. Ele convidou seus amigos de profissão para ouvir a Jesus. Talvez Pedro tinha no seu alcance, no seu círculo de amizade, muitos pescadores. Talvez Simão, o Zelote, tinha ali uns revolucionários, porque, abrindo um parêntese, os Zelotes eram aqueles que diziam que não deveria o povo judeu pagar imposto para os romanos e que deveriam se revoltar e fazer, digamos assim, uma tomada de poder, enfim. E Jesus andava com todo esse povo, com Simão, o Zelote, o revolucionário, digamos assim, hoje em dia seria um partidário do PSTU, uma ala mais à esquerda da esquerda da esquerda. E do outro lado tinha um publicano, um cobrador de impostos, que seria hoje talvez, um auditor da Receita, enfim, ou um outro político de uma ala bem diferente. E tinha pescadores e tinha também Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus, e estava todo mundo junto ali no bolo. Mas todos foram chamados para seguir a Jesus, e todos atenderam a esse chamado. Então, nessa noite, temos aqui muitas profissões, muitas personalidades diferentes, mas todos nós fomos chamados e todos nós atendemos ao chamado do Senhor. E nesse Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor inicia dizendo: bem-aventurados, ou, em outras palavras, felizes aos olhos do Senhor, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Alguém pode perguntar, ora, tem 12 ou tem 11 bem-aventuranças, por que esta é a primeira? Bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. É algo semelhante ao Salmo de número 1, quando diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Ou seja, porque esse salmo está bem no início dos outros salmos? É porque demonstra o estado de espírito ou a condição daquele que deve ou se propõe a louvar ao Senhor. Ele deve ser alguém que medita na palavra de dia e de noite. Alguém que não anda segundo o conselho dos ímpios. Alguém que tem no Senhor, na lei do Senhor, o seu prazer. E por isso ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, enfim, que dá o seu fruto. Do mesmo modo, esta bem-aventurança, no início do ministério de Jesus, no início ali do Sermão do Monte, demonstra o estado de espírito ou a condição de quem se propõe a seguir ao Senhor. Ele deve ser alguém que se considera que não tem nada para oferecer ao Senhor, e por isso depende do Senhor, confia no Senhor, espera nele, e ele segue ao Senhor. Eu costumo dizer que o contato com uma porção do Evangelho significa o contato com todo o Evangelho. Então, se eu der aqui um suco, eu gosto bastante de suco de manga, cada um tem o seu gosto, eu gosto de manga e suco de goiaba. Para experimentar um suco de manga, de saber se ele é bom ou não, a gente não precisa tomar o copo inteiro, não é verdade? Mas apenas um gole e a gente já sabe que ali tem um suco gostoso. E da mesma forma é o Evangelho. Se os irmãos têm contato com uma porção do Evangelho, os irmãos já sabem o quanto é bom, e já têm o contato com todo o Evangelho. Então, esta mesma verdade que o Senhor fala ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus, ele fala em outros trechos, quando ele diz que aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus, ou não entrará no reino dos céus. Em outro trecho, o Senhor disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Em outro trecho, o Senhor diz a mesma verdade, que 2 pessoas foram para o templo, e uma era um fariseu, e a outra era um cobrador de impostos, um publicano.
E o fariseu orava de si para si, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho saúde, né? Um exemplo, né? E eu consigo jejuar. Muito obrigado, porque eu tenho condição, o Senhor tem me dado, consigo ajudar os pobres. Muito obrigado, porque... Enfim, ele orava de si para si, contando os seus próprios méritos, os seus próprios feitos. E o publicano, né? Quem era o publicano? Segundo alguns historiadores, na escala, digamos assim, de pessoas piores da sociedade, o publicano estava após o samaritano. Ou seja, tem o pecador, tem o samaritano e tem o publicano. E alguns até afirmavam, os irmãos vão encontrar isso das 3 parábolas de Lucas 15, né, que o Senhor andava com pecadores e publicanos, ou seja, havia uma diferença. Os pecadores poderiam receber o perdão, os publicanos não poderiam nem sequer pedir perdão, porque eles já estavam condenados. E o Senhor pega exatamente um publicano e coloca ao lado de um fariseu e diz: e o publicano orava ao Senhor, né, e batia no peito e dizia, e nem sequer levantava a cabeça: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, este homem subiu do templo justificado. Esta mesma verdade, né, de bem-aventurados pobres, ou pobre de espírito, ele está em outras partes do Evangelho. Então, o humilde de espírito é aquele que ele não vê em si próprio coisa alguma, mas ele transfere todos os méritos para o Senhor, e por isso ele pode seguir. Em Lucas capítulo 2, versículo 34, diz o seguinte: eis que este está posto para queda e elevação de muitos, se referindo ao Senhor Jesus. Então, o chamado do Evangelho para muitos significa um pesar, mas para aquele a quem o Senhor chamou, aquele que respondeu ao seu chamado, significa vida e paz. Avançando um pouco mais, conta-se uma história de da rainha Elizabeth, que ela encontrava-se presa, né? Estava ali reclusa, e de repente ela observa aquela vendedora de leite que caminhava, corria livremente. E ela invejava aquela vendedora de leite. E ela se esqueceu de que era rainha. Estava ali reclusa, mas por um breve momento, né? E ela poderia, em outro momento, ali estar livre e poder usufruir do seu reino. Mas naquele momento ela invejou a liberdade da vendedora de leite. Trazendo isso para os nossos dias, em alguns momentos, quando nós somos chamados pelo Senhor e nós respondemos a este chamado para seguir ao Senhor, para o Evangelho, às vezes nós passamos por algumas dificuldades, algumas adversidades, e a gente olha para o ímpio, olha para outras pessoas e nós queremos invejar. E nós olhamos: olha, mas esta pessoa está em condição melhor do que eu, né? E nós queremos estar num lugar parecido ou semelhante a esta pessoa. E nos esquecemos de que somos filhos de Deus, de que somos filhos do Rei, e que nós podemos usufruir de muito mais. Avançando um pouco mais, para nós sermos cheios, nós precisamos nos esvaziar. Então, o chamado do Evangelho para nós sermos, para os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, primeira coisa é para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Às vezes nós carregamos muitos méritos, ou carregamos muitas coisas dentro de nós, e dizemos: Senhor, eu mereço isso, ou Senhor, eu quero isso. Mas no Evangelho não há mérito, porque todos os méritos estão em Cristo Senhor. E quando nós nos esvaziamos, aí é que Ele nos enche com o seu Espírito. E tem lá em 1 João, no capítulo 13, no verso 2, diz: amados, agora nós somos filhos de Deus.
E algumas vezes nós nos esquecemos disso. E os israelitas no Antigo Testamento, em alguns momentos, esqueceram disso. E eu lembro que quando determinado líder enviou 12 espias para observar a terra lá de Jericó, os 12, é bem verdade, voltaram. Mas 10 deles disseram uma notícia e os outros 2 falaram a mesma coisa. Só que havia uma forma diferente na fala deles. Enquanto 10 diziam: olha, nós observamos o povo, e o povo é forte, o povo, né, é bem armado, a cidade é fortificada, tem muros enormes. Alguns historiadores dizem que a espessura do muro chegava a 10 metros. Os irmãos podem observar isso, que existiam até casas, né? A casa de Raabe ficava sobre, né, uma parte ali dos muros. E eles falavam isso para o povo. E o povo, diz o texto lá em Números, ficou atônito e ficaram amedrontados. Agora, mais 2 espias, chamados de Josué e Calebe, eles, segundo a palavra do Senhor, diz que fizeram o povo calar. Vejam que autoridade, né? Vejam como eles estavam cheios do Espírito. Eles viram as mesmas coisas, eles viram as mesmas adversidades, mas eles passaram isso para o povo de uma forma diferente. E eles disseram: olha, é bem verdade, o povo é grande, o povo é forte, os muros são enormes, né? É terrível lá. Mas avancemos, porque o Senhor nos deu esta cidade. O Senhor nos deu essas muralhas, esse povo, este reino para nós. O Senhor nos concederá, vamos confiar no Senhor. E este é o pobre de espírito. Ele conhece a si mesmo, ele sabe que nada é, mas ele não vai se depreciar. Ele não olha para si e só enxerga a coisa ruim. Ao contrário, ele sabe o seu valor no Senhor, né? E é interessante isso, porque Jesus, ele foi um dos homens mais mansos desta terra. Jesus, ele era humilde, ele era o Filho de Deus. Imagina, o Filho de Deus nasceu lá numa manjedoura, que alguns pesquisadores, né, não vou entrar no mérito, né, mas ficava numa gruta, próximo da gruta, não, enfim, ficou ali, caminhou numa cidade de poucos habitantes, como Nazaré, né, caminhou em terrenos, né, bastante, digamos assim, ruins, né, entre pessoas ruins, né, e ele era o Filho de Deus. Mas em alguns momentos ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz dos homens, ou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava dizendo? Ele estava se identificando, porque lá no Antigo Testamento, quando o Senhor, né, apareceu para Moisés numa sarça que ardia, mas não era consumida. E eu estive pesquisando uma época atrás sobre isso. É um fenômeno natural encontrar sarça no deserto pegando fogo. Só que o que ocorre? A sarça, ela derrete, enfim, ela vira pó, ela, por causa da insolação, ela pega fogo. Só que Deus chamou a atenção de Moisés daquela sarça que ardia, mas ela não era consumida. E Moisés foi até lá e o Senhor se apresentou a ele como o Eu Sou. E quando Jesus falou lá no Novo Testamento, eu sou, ele estava dizendo: eu sou Deus também, um com o Pai. O eu sou do Antigo Testamento, o eu sou que sou, ou serei que serei, eu sou a luz dos homens. Então ele sabia quem ele realmente era. Mateus, quando foi chamado, sabia quem ele realmente era. Nos olhos do povo, um traidor. Nos olhos da sociedade, um homem que não merecia confiança. Mas aos olhos do Senhor, um homem que era o seu discípulo, que seria apóstolo, que seria mais à frente
um missionário na Etiópia. Mais à frente seria morto injustamente, né, cravado, segundo alguns, na terra e decapitado. Veja só que morte terrível por causa do Evangelho. Este foi o chamado de Mateus. Então, ser pobre de espírito não significa depreciar-se, mas saber o seu real valor, conhecer a si mesmo e colocar à disposição do reino. Avançando um pouco mais, terceiro ponto, o alvo da nossa fé. Ser humilde de espírito é contemplar ao Senhor, vendo-o conforme ele é descrito nos evangelhos. Esse é o alvo da nossa fé. É enxergar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Algumas situações, algumas pessoas enxergam o diabo em tudo, não é verdade? Eu convivi com algumas pessoas que, olha, isso é do inimigo, olha o inimigo, né? Até recentemente, né, eu estava ajudando um colega, colocando o trabalho das normas da BNT, e ele não conseguia ali postar o trabalho lá no site por algum erro, enfim. E eu tenho certeza, isso é coisa do capeta, isso é coisa do inimigo, né? E eu quase falei, não, meu amigo, você deixou em cima da hora o negócio mesmo, então está congestionado o site, não vai dar certo. Mas eu só ali intercedendo do outro lado, né, do Senhor, né, que dê certo. Ele disse, olha, graças a Deus deu certo. Eu disse, ó, que bom, meu irmão. Então não era o inimigo ali, né? Era um problema, sei lá, né, no site, um problema no sistema, enfim, ele deixou para a última hora. Mas algumas pessoas enxergam Deus em todas as situações. E os discípulos, eles passaram por algumas, né, dificuldades, né? Pelo menos duas grandes dificuldades. Quando o Senhor estava no barco e estava cochilando ali, talvez cansado, e eu fico imaginando a rotina, a agenda, né, de caminhadas do Senhor. Diz o texto que ele se assentava, e quando se assentava, a multidão ficava à sua volta, e naquela época não tinha microfone, né, e ele falava, e falava, e falava, e eu creio que falava bastante, né, porque em alguns momentos teve que alimentar uma multidão que já estava tarde. E em determinado momento o Senhor estava dormindo no porão, e os discípulos ali numa tempestade, no lago ou no mar da Galileia, e eles foram até o mestre, Senhor, acorda, ajuda-nos, porque estamos, né, quase perecendo. E o Senhor disse, homens de pequena fé, tende bom ânimo. E acalmou o vento, acalmou o mar, e o que aconteceu? Pedro falou para o Senhor, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, diante de uma situação, ele olhou para o Senhor e depois se prostrou e disse, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pequenos. Nós, né, ali ele demonstrou que era pobre de espírito. Nós não sabemos, não podemos nada. O Senhor pode todas as coisas. Em outro momento, também numa tempestade, o Senhor disse, olha, vocês podem atravessar o mar, né, e depois eu alcanço vocês. Eu preciso de um momento tranquilo, eu preciso de um momento sozinho, né? E em muitos momentos da nossa vida a gente precisa desse tempinho, não é verdade? Deixar lá, né, a família um determinado tempo, né, vamos orar, buscar o Senhor, ou deixar o trabalho, hoje, né, sair mais cedo, enfim, ou, né, eu vou, enfim, acordar mais cedo, hoje eu não vou assistir o futebol, enfim, ficar um tempo sozinho. E o Senhor disse, olha, podem ir, depois eu alcanço vocês. E ele alcançou de uma forma diferente, caminhando sobre as águas, né? E os discípulos viram aquilo, e tinha uma lenda que quando você via o fantasma, né, no meio do mar, segundo os judeus, né, que a morte estava próxima, né? E alguns gritaram, olha, é um fantasma, né? E começaram ali a tremer, né? E Jesus disse, olha, sou eu. Né? E alguns ficaram ali desconfiados. Eu nunca vi Jesus andando sobre o mar, é verdade, já vi curando aleijado, né, ressuscitando mortos, agora caminhando sobre o mar é algo diferente para a gente, né? A gente nunca viu isso, né? E Jesus disse, sou eu.
Pedro disse: se és tu, deixe que eu vá até ti. E ele, quando caminhava e olhava para o Senhor, ele andava sobre o mar. E quando ele desviou o foco, o que aconteceu? Afundou. E o Senhor pegou pela mão e disse: Senhor, ajuda-me, porque eu estou perecendo. E esse é o alvo do Evangelho: olhar para Jesus, enxergar a Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em outro texto, quando o Senhor pergunta ali para os discípulos, né, o que diz o Vox Populi ali entre o povo, o que diz o IBGE, o que diz lá o Datafolha, quem dizem que eu sou? Né? E os discípulos falaram: olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, olhando e atendendo ao chamado, já tinha atendido ao chamado do Senhor, olhando para o alvo, né, da sua fé, para o Senhor, disse uma resposta ali inspirada pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta afirmação em Pedro era algo tão, digamos assim, forte, tão latente, tão verdadeira, tinha uma convicção tão forte, que em outro momento, quando estava lá 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né, que comeram ali e ouviram a mensagem do Senhor, em outro momento o Senhor começou a endurecer a mensagem e muitos foram embora, desde os maiores até os menores, e ficaram só os 12. Né? Inclusive Judas estava ali também, do lado ficou. E o Senhor, talvez, não sei, não posso afirmar, mas talvez ali no calor da pregação, e disse: olha, e vocês também não vão embora? E Pedro, com aquela convicção, com o alvo da fé, né, que era olhar para Jesus, ele disse: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E ali ele continuou. É claro que não ainda convertido, porque ainda negaria ao Senhor, né, e já ainda ouviria do Senhor: para trás de mim, Satanás, mas caminhando. E em muitos momentos nós seguiremos desta forma, pobres de espírito, atendendo ao chamado do Senhor, mas em alguns momentos o Senhor dirá: olha, quando tu te converteres, como disse para Pedro, ou tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então este é o nosso chamado, para nós caminharmos. Às vezes nós escorregaremos, mas tem outros caminhando conosco e nos levantarão. Amém? Eu lembro quando, para nós encerrarmos, eu lembro quando eu participava de uma célula ali na PIB de Curitiba, e a célula era chamada de Nômades, né? Porque tinha pessoas de várias áreas ali da cidade, inclusive aqui de Piraquara, né? E determinado dia, o líder desta célula, Johan, né, ele falou: olha, sei lá, sentindo essa célula acontecia antes do culto dos adolescentes na sexta. E o Johan falou: olha, vamos na praça ali do Japão evangelizar e trazer algumas pessoas para o culto. E ali no impulso eu falei: vamos, né? E tinha muitas pessoas na célula, mas só foram uns 6 ali evangelizar, né? E estava garoando, né? E eu, meu Deus, né? Que coisa, né? Mas vamos, né? Não vai ter ninguém lá, né? E chegamos lá, tinha um rapaz, né, fumando um negócio diferente, né? Tinha outros ali caminhando, e de repente passou um casal assim, como que tinha um vulto, né, atrás de mim. Eu só virei quando vou: oi, vocês vão fazer alguma coisa hoje à noite? Algo bem direto, né? Só convidando para o culto. E eles falaram: não, a gente vai comer alguma coisa aqui, depois vai lá para debaixo da maquise, que vamos dormir. Na verdade, a gente vai pedir alguma coisa ali para comer e a gente vai dormir, que a gente está caminhando. A gente vem lá de Jandaia do Sul, a pé e tal. Inicialmente eu não acreditei na conversa, né? Mas ele começou a mostrar as fotos e tal, e eu me identifiquei, né, nesse negócio de caminhar, né, desde o interior até aqui. Né, nem sei onde fica Jandaia do Sul, mas ele disse que era bem longe, né, e mostrando ali as fotos. E ele disse: olha, eu vou no culto, mas tem um porém, eu vou, né, mandar real para você, né? Eu estou precisando de um tênis. E eu falei: olha, beleza, então eu vou te conseguir um tênis para você. E fomos caminhando. No meio do caminho eu pensei: meu Deus, o que foi que eu falei, né?
como igreja, né, os irmãos conhecem, a PIB ali de Curitiba é enorme, né, e eu não conheço muita gente ali, né, e eu vou conseguir um tênis a essa hora da noite, né, pro camarada, né, então beleza, né, vamos lá, né, e chegamos lá no culto, e de repente lá o pastor, que era o ministro lá dos esportes, lá, né, da área dos esportes, estava dos skatistas, o ministério dos skatistas, estava pregando, e o título da mensagem era o poder de um mal-estar. Aí eu não associei nada, né? Pensei, meu Deus, que nada a ver, né? Poder de um mal-estar, né? E ele começou a contar a história e eu disse, meu Deus, mas que bênção, né? E a mensagem foi ministrando no meu coração, ao coração também daquele casal, e eu queria, né, conversar com eles não me deram atenção, prestando atenção no culto. Eu disse, olha, isso mesmo, né? Prestando atenção no culto, e aquele pregador dizendo, quando eu tinha 12 anos, eu tinha um mal-estar, e naquela época era muito caro, enfim, eu calçava 42, e uma missionária alemã, a brasileira que morava na Alemanha, né, foi lá em casa, e o Senhor disse, dá o all-star para aquela missionária. E eu, all-star novo, eu disse, não vou entregar, né, ganhei, né, tipo, custava caro, né, e acabou entregando. E ele disse que intercedendo ali no último, tomara que não caiba, né, no pé dela. Mas, né, a missionária, né, calçava 42 e deu certinho, né? E foi embora. Então, uns 6 meses depois, aquela missionária entrou em contato com a mãe daquele pastor e disse, olha, fulano é músico, né? Ele tem uma banda e tal. Será que ele não quer tocar aqui, passar uma temporada com a gente aqui na Alemanha? E ele disse, claro, né? E foi, né, lá para a Alemanha e recebeu um convite ali num país vizinho e tocou também e voltou, né, um mês e pouquinho depois voltou ao Brasil, e ele nem se deu conta do porquê disso. Aí ele ficou pensando, meu Deus, tudo isso aconteceu porque eu entreguei o mal-estar para aquela missionária 6 meses atrás. Aí começou ali a fazer, né, a ilustração da mensagem. E o Espírito Santo assim me comoveu, né? E quando eu vi, eu estava lá na frente falando com o pastor Michel Viragini. Disse, olha, pastor, é o seguinte, eu trouxe um casal ali, estava evangelizando na praça, né? Daí ele, só um pouquinho, é que eu já vou subir, eu vou ali fazer o convite ali no púlpito. Eu disse, é rápido, pastor, eu trouxe esse casal e, né, eles estão viajando aí. Eu disse 2 coisas, né, que Jesus era o caminho para eles e que eu ia arrumar um tênis. Aí ele disse, beleza, então depois do culto me procura que eu vou dar um tênis para ele. Eu disse, maravilha, eu voltei, né, pro meu lugar ali, aliviado, pelo menos um tênis, né, eu tinha conseguido. E eu sentei e aqueles 2 receberam a mensagem do Senhor, né, e foram à frente, se converteram ao Senhor. Né, o pastor Michel olhou para eles e disse, olha, esse aí que precisa de um tênis, hoje você vai ganhar um tênis. Mas antes dele entregar aquele tênis, né, um rapaz lá também, skatista, né, tirou o seu tênis ali na hora e disse, olha, pegue. Né, ou seja, nem precisou o pastor entregar ou levar na sua casa ali, o rapaz recebeu o tênis ali na hora. Né, ou seja, Deus tocou no coração de um outro rapaz e entregou um tênis. E aquele casal, após o culto, nós lanchamos ali juntos, entregamos uma Bíblia, o tênis, e nunca mais, talvez eu reconheça, né, eles, aí não sei se eles voltaram para Jandéia do Sul, nunca mais eu vi esse casal. E esse é o convite do Evangelho. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós somos chamados para caminhar, e nesta caminhada chamarmos aqueles que estão ao nosso redor, estão precisando, né? Ou seja, o chamado do Evangelho é para nós olharmos para o alvo, para nós sermos humildes de espírito e seguirmos ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque uma vez só o teu Espírito, teu Filho, morreu lá na cruz e morreu por nós, nos deu a salvação. E o teu Espírito hoje, ó Pai, nos convence do pecado, do juízo. Pai, nós te agradecemos por este amor tão grande que é derramado por nós, quando nós não merecemos.
Nós te agradecemos, ó Pai, porque algumas vezes nós queremos ser independentes do Senhor. Queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Queremos seguir os nossos próprios caminhos e olhamos para as adversidades, olhamos para tantas coisas e esquecemos de olhar para o Senhor. Pai, mas mesmo assim, o Senhor nos conduz de volta, o Senhor nos chama, o Senhor nos abraça, o Senhor nos conforta, o Senhor nos perdoa, o Senhor ministra aos nossos corações. Pai, nós queríamos pedir perdão ao Senhor por tantas as vezes, ó Pai, que nós cometemos atos de falta de fé. Atos, ó Pai, de falta de fé quando nós não confiamos no Senhor. Quando nós, ó Pai, não entregamos ao Senhor, ó Pai, as nossas angústias, não entregamos ao Senhor, ó Pai, os nossos temores, não entregamos ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas doenças. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por esses atos de falta de fé, ó Pai. Senhor, que Tu possas ministrar o bálsamo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos nessa noite. Seja, ó Pai, para aliviar, ó Pai, uma dor sentimental, seja para aliviar a dor de uma perda, seja, ó Pai, para curar a enfermidade, seja para abrir a porta de algum emprego, seja para confiar mais no Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nesta noite, ó Pai, apaziguar consciências, ó Pai, que venha, ó Pai, tranquilizar os nossos corações e que venha, ó Pai, nos trazer a paz. Porque o fruto do Teu Evangelho, segundo a Tua palavra, Senhor, é vida e paz. É isso que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, e nós já te agradecemos pelo Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Bênção do Senhor, a palavra dele na nossa vida, né? Que Deus continue movendo-nos dessa forma, que nós continuemos lembrando sempre do nosso chamado, onde estivermos, onde formos, para onde andarmos, que saibamos que o Senhor nos chamou para segui-lo e para fazer a sua vontade, em todos os lugares. Amém? Vamos ficar de pé, encerrar orando. Depois que a gente terminar de orar, abrace seu irmão, abrace os nossos visitantes. Um abraço bem gostoso, bem forte. E depois podemos aí recolher as nossas cadeiras, conversar um pouquinho antes de ir embora, ter uma comunhão. Vamos orar. Amado Deus, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que a cada dia possamos ser tocados e mexidos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, sabendo que somos chamados a seguir ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos já agir, que possamos fazer conforme a Tua palavra nos manda, que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e fazer a Tua vontade acima da nossa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora, Deus, que a bênção do Senhor venha, Senhor, sobre cada coração, sobre cada pessoa que chegou aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor abençoe, guarde, cuide, livre de todo mal, de todo perigo. Dê uma semana abençoada, restauradora, renovadora, Deus. Em nome do Senhor Jesus, continua a despertar cada coração para a Tua obra, para servir ao Senhor de todo o coração e com todas as suas forças. Obrigado por esse tempo, ó Deus, onde podemos aqui cantar, adorar ao Senhor, ser ministrados. Eu creio, ó Pai, que a cura, que a libertação do Senhor também aconteceu nesse lugar, nessa noite. Pai, que a renovação do coração também aconteceu nesse lugar. E nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração nessa semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, que a Tua consolação e que o Teu amor, ó Deus, reinem em nossos corações, sempre, sempre e sempre, em nome do Senhor Jesus, aleluias, amém. Deus abençoe a tua vida, né, que você fique firme na presença do Senhor e que agora você possa abraçar o seu irmão.